Ô Gorete, outra questão. Então, nesse caso, você também chega a admitir, por exemplo, que eles já foram levados para aquele local, que foi uma coisa já premeditada, levando-se em consideração também que o posto da Operação Manzoá, que na verdade, se funcionou, funcionou a favor de bandidos, porque eu acho que seria uma coisa fácil de se descobrir se você passa na frente de um posto de uma operação que está ali justamente para ver quem passa, para ver quem vai e como vai, naturalmente, pode dar alguma pista mais concreta, e isso acabou criando problemas. Você admite que eles já tenham sido levados para aquele local e tenham, inclusive, passado pelo posto da Manzoá? Acredito. Damião, eu só lhe digo uma coisa. Paulo e Alba não foram mortos no lugar em que foram encontrados. Não havia sangue lá, não havia, entendeu? Eles passaram pela Operação Manzoá. Os policiais que estavam na Operação Manzoá viram as pessoas que iam dirigindo a Pampa, foram abordados, a Pampa foi abordada. Nos primeiros depoimentos, alguns policiais falaram que não. No segundo depoimento, já com os federais, afirmaram que sim. Eu acho que você está a par disso. Afirmaram que sim. Quer dizer, no primeiro não passou e no segundo passou. Então eu vou dizer uma coisa. Tem alguma coisa muito grossa por trás dessa morte de Paulo. Não sei adquirindo, não sei quem está querendo guardar quem. Mas você admite, por exemplo, que existe algum trabalho objetivando justamente obstacular essa elucidação? Olha, Damião, eu não sei bem responder essa sua pergunta. Certo? Outra questão, Gorete, que nós também queremos enfocar aqui. Você sabe que particularmente eu conheci Paulo porque fui colega de Paulo por mais de 7 anos. Aliás, nós somos verdadeiros irmãos, até porque eu sempre estava na casa de Paulo, na sua casa. E a gente tinha uma convivência muito sadia, nós éramos muito extrovertidos, a gente brincava muito. Mas uma particularidade que eu notava em Paulo era o seguinte: às vezes você sabe que inclusive a gente viajava e naquela hora ele já tinha uma preocupação de voltar para casa. Tanto é que a maior preocupação que surgiu no dia seguinte, quando nós chegamos a ter a notícia de que Paulo não tinha aparecido, é que alguma coisa teria acontecido. Realmente, Paulo sempre foi assim, ele sempre tinha hora para chegar em casa. Tinha. Damião, 10 anos de casado, Paulinho nunca dormiu fora de casa. Se ele saísse, de onde ele estivesse, ele ligava pra mim. Ele sempre ligava, dizia, Pepe, eu vou dormir aqui, vou fazer uma festa e tal, não vai dar pra eu chegar, entendeu? Mas nunca ele tinha dormido fora de casa. Então, no dia que ele desapareceu, eu achei, porque na época você sabe que era feriado de Nossa Senhora da Conceição. É verdade. Era um ano político, então o deputado Gilvan Freire estava por aqui, ele tinha ligado para ele muito cedo. Eu pensei assim, eu acho que o Paulinho deve estar na festa de Nossa Senhora da Conceição, estão rematando galinha lá, ele deve estar lá, mais Gilvan Freire, mais os deputados que estão por aqui, mais os políticos. Eu pensei assim, entendeu? Eu só vim acreditar nesse caso, Damião, no dia seguinte, no dia 8, quando disseram assim, encontraram o Paulo morto. Mas até 5 horas da tarde, eu tinha esperança de encontrar Paulo vivo. Porque eu não pensava que na cidade tivesse gente tão desumana, tão mesquinha, tão fria, tão calculista, que chegasse ao ponto de fazer uma brutalidade daquela, uma barbaridade daquela, com uma pessoa que não fazia mal a ninguém, uma pessoa indefesa. Paulinho só tinha praticamente a voz, Daniela, que era linda e maravilhosa, que esbranjava pelo a Paraíba bem dizer inteira, entendeu? Eu pensei assim, eu digo, eu só acredito vendo, entendeu? É tanto que quando chegaram assim, disseram, encontraram Paulo morto, eu não vi mais nada. Eu me acordei no outro dia no hospital. A que horas você soube a notícia, olha? Que ele estava morto, eu soube às 5 horas da tarde. Através de quem? Foram muita gente em busca, né, dos corpos, então a minha família com a família dele estavam engajadas nas pessoas que estavam. Então quando foi umas 5 horas mais ou menos, meu sobrinho, que é sobrinho dele, estava com eles lá no aeroporto. Quando encontraram os corpos, meu sobrinho imediatamente pegou a moto e veio para casa, o Alexandre. Voltou, pegou a moto e veio para casa, aí quando chegou em casa eu estava deitado lá no sofá, eu entrei, eu disse, meu filho, vocês encontraram alguma coisa? E ele fez, não, ele nem olhou para mim, ele disse não. Quando ele chegou lá na cozinha, ele se desesperou-se. Tia, a gente encontrou Paulinho, tia, todo amarrado, todo quebrado, todo bagunçado, tio. Eu não sei não, tio, é a coisa mais feia do mundo. Aí nisso eu ouvi. Quando eu escutei, eu disse, é o que, Alexandre? Encontraram Paulinho morto? Ele disse, sim, Goreto, aí só queria que você visse. Tá lá, já levaram para o hospital, botaram em cima de uma caminhoneta, não sei o quê. Eu sei que nisso eu desmaiei, eu não vi mais nada.
Eu vim ver Paulinho, ninguém teve condições de olhar, ninguém da família, só os homens. Os homens tiveram, os cunhados dele, os sobrinhos dele, mas das irmãs dele, ninguém teve condição de olhar, porque todos ficamos em estado de choque, meu. Olha, eu não desejo isso para ninguém, o que eu passei, nem o que a família dele passou. Agora, como foram os primeiros dias depois do assassinato de Paulo? Damião, olha, foi muito difícil, eu passei 18 dias fora de mim, entendeu? Eu vim me acordar depois de 18 dias, eu botei meu pé no chão e fui batalhar e fui resolver as coisas dele, que tinha que resolver coisa de rádio, que estava tudo só comigo era que resolvia, entendeu? Mas, Damião, eu vou lhe dizer uma coisa, olha, tiraram a vida de Paulo, mas tiraram só a dele não, tiraram de uma família inteira. Desde que Paulo morreu, eu tenho uma cunhada que ela não tem saúde, meu sogro ficou uma pessoa doente, meu cunhado não é uma pessoa, entendeu? Acabaram a vida da família inteira. Não tiraram só a dele não, tiraram a minha, tiraram das minhas filhas, entendeu? Porque Paulo era tudo para minhas filhas, entendeu? Ele era como um cristal. E hoje é como se diz, é muito difícil a vida sem ele, muito difícil. Agora, que as meninas guardam a imagem de Paulo ainda em vida, ou pelo fato de serem muito novas ainda, elas esquecem alguma convivência, ou como é, o que é que elas dizem a respeito dele hoje? Damião, foi bom você ter feito essa pergunta. Hoje eu conversando com Tâmara, minha filha vai fazer 15 anos agora, dia 6 de janeiro. Eu conversando com Tâmara a respeito do pai dela. Ela fala, mãe, se pai não fosse vivo, eu ia ter uma festa de 15 anos e tudo mais. Todas duas, Damião, têm uma lembrança muito boa do pai delas. Principalmente da vida que elas tinham para a vida que elas têm hoje. Elas tinham uma vida de princesa quando o pai delas era vivo. Elas tinham babá, elas tinham pessoas que ajudavam na casa, como você sabe. Elas tinham tudo. Hoje elas só têm eu. Elas só têm a mim e mais ninguém. Eu, Deus e as tias e a família, minha família, mas que todas são em condição que não pode, entendeu? Fazer o que ele fazia. Paulinho fazia de tudo para que não faltasse nada em casa e as minhas filhas. Agora, Paulo teve em vida, na época do casamento de vocês, no tempo que vocês conviveram, algum inimigo? Damião, para lhe ser sincera, inimigo não. Eu acho que não. Pequenas discussões com colegas de trabalho, entendeu? Mas inimigo, não. A minha resposta para você é não. Você acha que o fato de Paulo ter sido eleito vereador foi o que mais contribuiu para o seu assassinato? Com certeza, isso todo mundo sabe. Para peso, não sabe, a Paraíba inteira sabe. Eu que acompanhei todo esse caso, você sabe muito bem, presenciei muitos protestos e sempre na ala de frente estava você, suas filhas, os familiares de Paulo. Você acha que contribuíram de alguma forma para que fosse feita justiça? Se dependesse daquela disposição que vocês tinham, esse crime estaria como está agora? Damião, olha, não foi por falta de luta. Você sabe que no começo não, fazia já 8 meses, eu vi que todo mundo de braço cruzado, entendeu? Quase um ano já. Eu falei assim, eu vou à luta. Então se juntamos eu, as irmãs dele, muita gente que ajudou também. Então fizemos 4 atos públicos. A gente trouxe umas 200 pessoas do Morro, Liberdade, Vila Teimosa, Vivar Olinto, de Frontatelpa, e fizemos o ato público e lutamos até que chegamos a onde... Quer dizer, se não obtemos o resultado que esperávamos, então esperar agora por quê? Por Deus, entendeu? Eu só digo uma coisa, se não tivéssemos lutado um pouquinho, ou muito que a gente lutou, não teria acontecido nada. Mas a luta continua. A luta continua, e com certeza, entendeu? Eu espero que um dia Jesus bote a mão no coração dessa pessoa que fez isso, e ele mesmo, ou ela, ou seja quem for, chegue e se entregue à justiça, porque Deus é maravilhoso. O Gorete, pelo grau de violência, naturalmente, eu particularmente não acredito que aquele tenha sido o ato de uma única pessoa. Você também é dessa opinião? Damião, eu só digo uma coisa, olha, praticamente só tinha uma pessoa que podia lutar, que era a Alba. Paulo, eu acho assim, que pode ter sido mais do que uma pessoa. Agora eu só lhe digo uma coisa, essa pessoa que não era amiga de Paulo, não conhecia Paulo, porque quem conhecia Paulo não tinha coragem de fazer aquilo, entendeu?
Pode ter sido pessoas até contratadas, não sei por quem, mas pode ter sido, entendeu? Quem conhecia Paulo não tinha coragem de fazer uma barbaridade daquela que fizeram com ele. Porque parecia dois bichos brutos, Damião. Eles foram amarrados, eles foram espancados, o rosto de Alba tinha fundura assim que cabia uma mão, entendeu? Estragado muito a boca dela. Mas devido ela ter lutado muito, que eu tenho certeza que ela lutou. Ela estava muito cheia de hematomas, de marca, entendeu? Pode ter sido uma pessoa e pode ter sido mais do que uma pessoa. Agora, com relação aos inquéritos, você acredita mais na versão do delegado Damião Massal, o primeiro que trabalhou no caso propriamente dito, ou no trabalho dos delegados Francisco Leônidas e Carlos Timóteo? Damião, eu nunca fui de acordo com o trabalho de Damião Massal. Nunca. Eu sempre achei ele assim um pouco frio. Entendeu? Por isso mesmo que nós lutamos e trouxemos já os federais para cá. Entendeu? Falamos com o governador, movemos até montanha para conseguir. Porque o Damião Massal, eu não sei como foi que ele chegou a uma elucidação de um crime que ele em 8 dias, ele não chegou nem a ficar a par mais assim, do crime e foi logo dizendo, foi fulano. Entendeu? Aí, na época, o doutor Arlan, que era promotor, exato. Ele foi à TV e disse, não, foi a pessoa que o delegado Damião Massal está acusando. Por que não prender a IP? Entendeu? Aí, eu acho o seguinte, eu não aprovei o trabalho dele, como muita gente aqui em Patos não aprovou, muita gente, família inteira não aprovou. Então, por isso que lutamos e trouxemos os federais, porque não acreditamos no trabalho dele. Eu conversei recentemente, há uns 15 ou 20 dias atrás, com o Manuel Rufino, que inclusive foi apontado pelo delegado Damião Massal. Você acredita que Manuel Rufino tire isso para uma prática desse tipo? Damião, olha, isso é uma coisa sem lógica, porque família é família, Damião. Por mais discussões que há, por tudo que haver, mas o sangue está na veia. Família é família. Nenhum irmão tem coragem de fazer uma brutalidade daquela com a irmã, não, Damião. Pelo amor de Deus, isso é coisa de gente sem consciência, de gente que não tem Deus no coração. Pelo amor de Deus, não existe isso, não. Como é que um irmão vai tirar a vida de uma irmã sabendo que tem 3 filhos, que já não tinham pai? As minhas, pelo menos, ficaram comigo, Damião. E as filhas de Alba, que ficaram sem pai e sem mãe, 3 filhos. Uma com 6 anos, outra com 8 anos e um menino de 12. Quer dizer, será que um irmão desse não ia pensar, por mais inconsequente que ele seja, ele não ia pensar o que ia fazer? Entendeu? Sabendo que nada dela ia ficar para ele, que nada ela tinha pouca coisa. Ela só tinha o comércio dela e mais nada. Quer dizer, isso é uma calúnia, isso é uma coisa que é como o doutor Arlan diz, entendeu? Jogar para cima do mais humilde, do mais pobre. Aproveitar a situação, entendeu? Da desfeita da sociedade dela com ele, entendeu? Aproveitaram e jogaram para cima dele. Eu não acredito que Manuel tenha nada a ver com esse crime, não. É minha opinião. O que você achou do desaforamento do julgamento de Jeane, ao invés de ter sido realizado em Patos, ter sido levado para João Pessoa? Olha, outra coisa de Jeane ter dito aqui ontem no seu programa, que ela queria que o julgamento dela fosse aqui em Patos, eu discordo dela. Eu discordo porque a gente lutou muito para que esse júri fosse aqui. Lutamos demais. Só que os advogados dela pediram o desaforamento para a Souza, entendeu? A gente não podia fazer nada, a gente entrou em contato aí com o pessoal que estava a par mesmo da situação, disseram que não tinha condição, tinha que ser aqui, porque tinha que ser lá, porque a comarca era maior e não sei o quê, bababá. Mas tudo inventação. Eu queria que fosse aqui. Por a família queria que fosse aqui. Ou que ela fosse absolvida. Por mim, tá, Damião? Eu ficaria mais satisfeito que Jeane tivesse sido absolvida aqui em Patos do que lá, porque lá foram pessoas estranhas, pessoas que não estavam a par da situação. Tá, eu queria que ela fosse aqui, se ela tivesse sido julgada aqui. Você disse que não sabia quem matou Paulo Porto. Mas você acredita que Jeane Calixto não tenha nenhuma participação nesse crime? Isso fica a cargo da justiça. A justiça é quem vai dizer se ela tem ou não tem. Seja a justiça daqui ou a do poderoso lá em cima, que é o Senhor. Estamos lutando naturalmente para que esse processo seja reaberto e que haja a elucidação completa deste crime. Você acha que esse processo, sendo reaberto, ele deve isentar Jeane pelo fato dela ter sido absolvida no primeiro tribunal do júri? Ou você acha que com a reabertura dele,
ela deve continuar ainda no rol das investigações? Eu creio que ela deve continuar, porque se... Damião, a Jeanela não foi absolvida por falta de provas, não. A Jeanela teve 2 votos contra ela. Ela não teve 7-0, não. Ela teve 2 votos contra ela, entendeu? Então eu acho que se a principal suspeita é ela, eu acho que ela deve continuar no processo. Eu acho que ela deve. A última pergunta. A primeira pergunta que eu lhe fiz foi: Gorete, quem matou Paulo Porto? E você já me respondeu que não sabe. Isso é só Deus e eles que morreram. Mas você ia ter a oportunidade de chegar aqui, nesse programa, e me responder essa pergunta? Se Deus quiser, confiando no Senhor, eu vou estar aqui nessa emissora conversando com você e dizendo: Damião, os assassinos de Paulo estão presos. Alguma missa será celebrada naturalmente na segunda-feira, e a gente gostaria de saber onde essas celebrações vão acontecer em homenagem póstuma a Paulo e Alba. Damião, pela manhã vai ser celebrada uma missa na catedral para ele, que eu soube que a irmã dele mandou celebrar uma missa para ele na catedral, e à tarde eu vou mandar celebrar uma na catedral também, às 5 horas da tarde. Nós agradecemos a Gorete e lembramos, amanhã estaremos aqui conversando com o advogado João Estrela, com quem eu confirmei essa entrevista agora no final da tarde, ele que funcionou como advogado de defesa de Jeane. E na sexta-feira, Gilvan Freire, que funcionou na acusação da mesma. Lembrando, a série de reportagens sobre o caso Paulo Porto só termina na segunda-feira, quando completaremos os 6 anos deste terrível e ainda misterioso assassinato. Ouvintes, boa noite. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário.